Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos por um tempo em silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que alcancemos a compreensão desta palavra, pois o Espírito é dado a cada um em vista do bem comum. Peçamos que o Espírito nos alcance compreender esta palavra, para que todos trabalhemos pelo bem comum, como a palavra mesma diz. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, a festa da celebração de hoje, ela está num contexto muito curioso da catequese primitiva da igreja. Chegamos aqui e perguntamos para quem é mais detalhista, mais observador, por que estamos com o Evangelho de João e o relato das bodas de Caná. Antigamente se valorizava muito em vista da catequese as 3 celebrações chamadas de a trilogia da Epifania, a tríplice manifestação. Há 15 dias atrás nós estávamos com a primeira manifestação de Jesus aos magos do Oriente.
Domingo passado nós tivemos a manifestação de Jesus após o batismo, pousando sobre ele o Espírito Santo e o Pai. A manifestação da Trindade, toda ela em Jesus e com Jesus, no esplendor do batismo do Senhor. E hoje, a terceira manifestação com o primeiro sinal. Você viu que o Evangelho de João, no versículo 11, depois de relatar a transformação da água em vinho, João diz: este foi o início dos sinais de Jesus. O evangelista João se recusa a usar a expressão milagre. João escreveu o evangelho dele pelo ano 100, foi o último evangelho a ser escrito. Ele via que os primeiros cristãos, ouvindo o evangelho de Marcos, escrito pelo ano 70, Mateus e Lucas pelo ano 80, 85, escutando a expressão milagres, os cristãos estavam tendo uma interpretação pobre, equivocada do que é o milagre. João escreve o evangelho dele fazendo uma pesquisa acurada, porque ele é testemunha ocular. O evangelista João, muito seguramente, é o único dos 4 evangelhos que conviveu com Jesus. Mateus também há grande possibilidade, mas João é seguro. Ele, portanto, escreve o seu evangelho não usando a palavra milagre, porque milagre é algo que acontece de forma impactante, uma intervenção sobrenatural de Deus na realidade da minha vida, da sua família, do seu filho, e que você para no milagre e fica contando aquele milagre a vida inteira, e passa a vida inteira apenas cumprindo promessa por aquele milagre, mas parou lá. E João via que isso não é sadio. Ao invés da palavra milagre, em grego ele usa a expressão sinal, como placa de trânsito para indicar caminhe, avance, progrida, vá fazendo das ações e intervenções de Deus na sua vida, razão não para parar e ficar devendo coisas do passado para Deus, e indo lá em Trindade ou Aparecida do Norte para pagar a promessa, mas se alguém te perguntar quem é Deus e o que quer Deus para você hoje, não tem noção. Então João corrige isto, chamando de sinal. Ele o realizou em Caná da Galileia. Este sinal, o primeiro, este foi o início dos sinais de Jesus. Um sinal polêmico, porque mostra Deus numa intervenção muito curiosa. Nós estamos aí no seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 ao verso 11. Vamos lá. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. Leiam. A mãe de Jesus estava presente. Preste atenção, um casamento em Caná, uma região bem perto de Nazaré, muito provavelmente de gente vinculada à família de José e Maria. Curiosamente, João põe Maria em primeiro plano. Domingo passado, a partir do batismo de Jesus, que João realiza, João sai de cena e Jesus vai, porque há alguns domingos atrás, muitos se perguntavam se João não era o Messias, se lembram? Então, Jesus é batizado por ele e Jesus aparece, toma o protagonismo e João sai. Hoje acontece isso com Maria. Ela aparece em primeiro plano, diz a mãe de Jesus estava presente. E em segundo plano, de propósito, versículo 2, leiam, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Também, em segundo plano. Não quero que você falte, mas leve também seus filhos. É diferente, não é? Leve também seu irmão. É segundo plano. Curiosamente, você vai entender isso logo, logo. Acontece que é uma festa de casamento. Maria, curiosamente, João não chama Maria pelo nome,
mas chama Maria pela missão, pela vocação, pelo chamado. Chama várias vezes de a mãe de Jesus, a mãe do Senhor. Porque aqui ela é identificada a partir da vocação e do chamado dela. É mais do que o nome próprio. O primeiro sinal de Jesus. Nós vimos domingo passado o Divino Pai Eterno com a voz, o Espírito Santo pousando sobre Jesus e a voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Foi manifestado para nós que Jesus é Deus, verdadeiro Deus, verdadeiramente Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a mesma natureza e igual majestade. Pai, Filho e Espírito Santo não se distinguem pela missão que cada uma das pessoas divinas tem, mas a comunhão é una e forma um só Deus em três pessoas. Portanto, a entrada de Jesus com os discípulos numa festa de casamento, vocês não se assustem com o que eu vou falar, é formulação teológica que a gente usa muito no ambiente da pesquisa e do estudo da teologia, mas que muitos pregadores têm receio de usar essas expressões por ser mal interpretado. Mas se você interpretar mal o que eu falar, peça ao Espírito Santo para corrigir o que eu falar que cause qualquer confusão. A expressão é: Deus entra na história humana, no ápice da intervenção de Deus na história que Ele mesmo criou, o ápice da manifestação e da entrada de Deus na história humana se dá numa casa, numa família, numa festa de casamento. Não é no templo, não é na sinagoga, não é na estrutura religiosa, mas é na estrutura humano-afetiva, relacional, existencial. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque lembra o Éden. Esse texto de João, como prólogo de João, todo ele está supondo que nós temos clareza do que significa o relato da criação nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Deus criou o Éden, por último criou o homem e a mulher, e deu-lhes a graça de crescer e multiplicar e dominar todas as coisas. Aqui Deus entra, e é bom lembrar, recordar, que o próprio Adão e Eva escutavam a voz de Deus, ouviam o barulho dos passos de Deus no Éden. Deus era um que convivia com a família humana. E aqui está exatamente o evangelista João retomando esta unicidade, esta comunhão perdida por causa do pecado. Jesus está querendo refundar a família humana, a centralidade da relação esposa e esposo, homem e mulher, esposa e esposo, gerando filhos segundo a graça da missão da mulher e do homem na comunhão matrimonial. Pronto, um Deus que entra na história a partir da sua casa e da sua família. Preste atenção nisso. Mas há um problema lá, na casa que Jesus foi, e há muitos problemas lá na minha casa e na sua casa que Jesus vai ajudar a gente a enfrentar, não vai? Então vamos enfrentar? Vem comigo. Versículo 3: Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: brada a igreja, eles não têm mais vinho. Vinho, em toda a literatura das religiões do Oriente Médio, tanto no Egito, como na Mesopotâmia, como no mundo grego, no alto até a Turquia, Síria, Líbano, aquele Médio Oriente, vinho tem o sentido e o significado da alegria, do amor e da aliança.
Vinho é remetido como a simbologia, a expressão por excelência da alegria, do amor e da aliança. Por isso a casa, a família, o casal, as núpcias. Jesus vai acrescentar ao vinho alguns elementos novos. Acabou o vinho em plena festa de casamento. Era para a família uma humilhação. Acabou. E não tinha distribuidora de bebida 24 horas para ligar e mandar trazer. Acabou o vinho. Humilhante. Uma multidão. Provavelmente Maria disse: eu vou sim. Traz seu filho. Meu filho está agora com uma turma por aí, pregando o evangelho do reino de Deus. É uma turma grande. A família diz: não, Maria, não falta nesse casamento, não queremos você. Traz também seu filho. E lá vem Jesus com uma renca de discípulo, naquele entusiasmo danado dos primeiros prodígios da pregação de Jesus. Imagine o tamanho da muvuca. Segunda nota: Jesus entra na história, Deus em Jesus entra na história humana a partir de uma casa, de família, do casamento, de uma festa. E o primeiro problema que aparece na casa é: acabou a bebida. Acabou o vinho. Acabou a alegria, acabou o amor, acabou a festa. Na sua casa também você deve ter muitos motivos para sentir, hora outra, acabou a alegria, acabou o amor, acabou a aliança, acabou a festa. O que fazer quando você experimenta esse dramático diagnóstico na sua casa? Maria intervém, eles não têm mais vinho. Agora ocorre o grande movimento. Aqui, antes de Jesus resolver o problema da casa, ele resolve um problema na casa dele, no afeto dele com a mãe. Vocês, pais e mães, vão ficar marcados com o que eu vou falar. Vamos lá? Jesus, versículo 4. Jesus respondeu-lhe, bradem: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Mãe. Ele chama Maria, a sua mãe. Ele chama, como o livro do Gênesis chama, Eva, mulher, que significa a companheira do homem. O homem, o companheiro da mulher. É esse o significado primitivo das expressões. Ele diz: companheira, por que dizes isto a mim? Mãe, até o meu batizado domingo passado, mãe, era você que mandava em mim, mas a partir de agora, minha hora não é mais comandada por você, mãe. Não é você mais que liga o despertador e me diz que hora levanta, que hora come. Mãe, agora eu tenho uma outra voz que me comanda. Não tem processo mais difícil e mais libertador do que um pai e uma mãe que descobrem a hora em que o filho e a filha precisam viver a hora deles com Deus e não mais pelo comando do pai e da mãe. E às vezes esse processo custa e é muito sofrido para o pai, a mãe e para os filhos. Esta emancipação, curioso que antes de Jesus resolver o problema da casa, do casamento, ele resolve um problema, aqui é uma DR de família, né? Dizendo para Jesus assim: mãe, você já sabe da celebração que teve no Jordão domingo passado, a manifestação que teve, mãe. Dá um tempo, deixa eu viver o meu processo, a minha relação com Deus. Mães e pais, filhas e filhos, peçam hoje a Jesus a graça e a Nossa Senhora a graça de aprenderem a dar o tempo para o comando da voz de Deus e não para a voz sua, para os reclames seus. Amém? Amém. Vamos avançar. Resolvida essa relação,
imediatamente vem a solução agora para a casa da festa. Vamos lá? Minha hora ainda não chegou. Mulher, a partir de agora, o comando é outro. Nossa Senhora agora passa por uma experiência de metanoia. Maria dá o segundo grande salto na vida dela. O primeiro foi aceitar ser mãe de Jesus. O segundo é agora renunciar à maternidade possessiva, controladora, maternal, de querer estar por cima e decidindo tudo. Olha o avanço. Quando Jesus diz isso a ela, ela sai de cena e ocupa o lugar, um outro lugar. Versículo 5, e preste atenção como é que o evangelista, testemunha ocular da cena, chama Maria. Versículo 5, sua mãe disse aos que estavam servindo: bradem, fazei o que ele vos disser. Então, Maria se converte de a mãe que orienta o filho, ela passa para trás e vai ser a primeira catequista dos discípulos e da comunidade que ele funda. De mãe que manda no filho, ela vai usar toda a ciência e toda a sabedoria que Deus lhe deu, o Espírito Santo lhe assistiu, e São José lhe apoiou, toda a ciência da maternidade divina que Maria viveu, ela agora vai, ela que gerou Jesus no seu ventre, ela vai ser uma catequista para gerar os discípulos e discípulas de Jesus, que formam a igreja, que vai ser o quê? A noiva do filho dela. Entenderam? Isso é teologia da mais alta envergadura. Ela gerou o filho e agora ela gera a esposa do filho, na catequese, na instrução da fé. E aqui permitam-me, a centralidade da pregação minha com vocês vem agora. Maria sai e entra no lugar que todos nós deveríamos ocupar. Ela mesma diz: fazei. O verbo é um imperativo, fazei. E depois vem o que ele vos disser. Moçada, a partir de agora, não é comigo. Colhem o ouvido na boca, nos lábios dele, e colhem as mãos no fazer o que ele disser. E a partir de agora, qualquer problema que tiver em todos os corações, em todas as famílias, em todos os casamentos de 47 anos, ou o casal de noivo, que vai ficar noivo semana que entra ali, que vai ainda ficar noivo, todas as dificuldades humanas que houverem em todos os lares no mundo, a partir de agora, se escutar Jesus e fizer o que Jesus disser, tudo será vencido e superado e curado, porque a partir de agora existe uma intervenção divina que vence todo mal, toda ferida é curada, toda escassez é superada. Reage, igreja, vai, vai. Se você vai continuar com o problema comandando a festa da sua família, é problema seu, porque a partir de agora você tem uma outra voz para comandar. Não é mais o problema, não é mais o que falta na sua casa que vai te comandar. A partir de agora é escutar Jesus e fazer que vai comandar. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tire a autoridade do problema e ponha a autoridade na escuta e no fazer, que o problema, às vezes, ele nem muda. E tem problema em família que não muda não, tá? Quanto mais velho a gente fica, mais encrenqueiro a gente vai ficando. O problema é que quando a gente passa a escutar Jesus e fazer o que Jesus manda, a gente passa a se relacionar de um modo novo com o problema e ele vai diminuindo a força. Daqui um pouco todo mundo fala: uai, o fulano, a fulana lá na sua casa não mudou nada, e você está tão bem,
você diz: ah, eu nem tenho percebido, porque olha, eu estou numa outra conexão de escuta. Não é mais a buzinada do problema lá em casa que me comanda. Amém, igreja? Amém. 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 Reage a isso, igreja. Vai! Mas para isso acontecer é preciso de uma conversão sua. Senhores e senhoras devotos de Nossa Senhora, tem muitos devotos de Nossa Senhora que sofrem a síndrome do mendigo. Tem medo da autoridade do pai, tem medo da fala firme do irmão, vai à mãe e se torna uma vítima emocional da mãe, e nunca escuta Jesus e não sabe o que Jesus diz, e não faz o que Jesus diz. Tem muita devoção a Nossa Senhora que precisa ser curada, que precisa ser, uma expressão que Bento XVI diz, é preciso purificar as devoções. Eu gosto dessa expressão de Bento XVI. Cuidado, quando você é devoto de Nossa Senhora, mas esta é a pergunta central que faço depois de no mínimo 3 minutos que eu escuto todo mundo na minha sala. A pessoa chega, fala do problema da vida dela, e eu faço a pergunta fundamental, que explicita a razão da situação estar daquele jeito. Eu pergunto: como é que você reza? E a pessoa conta para mim o que ela fala com Deus. Fala. Ah, eu levanto cedo, rezo 1 terço, uma dezena, um Pai Nosso, uma Ave Maria, blá, 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 blá. Mas, e aí eu pergunto: e que hora que você escuta Jesus? Não tem. Devoção a Nossa Senhora, aos santos, aos mártires, que não seja uma devoção de 10 minutos ou meia hora de devoção a Nossa Senhora, mas para te preparar para depois dedicar 1 hora de escuta a Jesus e o resto das 24 horas do dia para fazer tudo que Jesus disser. Essa devoção, ela não é cristã e não é sadia. Tá claro? Uma devoção a Nossa Senhora que não te educa, que Nossa Senhora não entre na sua vida para que você permita que ela seja uma catequista, que capacita e qualifica a sua escuta e o seu fazer, desconfie dessa devoção. Preste atenção que Maria usa o verbo fazei, fiat. É o mesmo verbo que ela pronunciou quando o anjo Gabriel falou para ela ser mãe do Messias. Depois de um longo debate, que ela dizendo: eu não sei como é que vai acontecer, não conheço homem algum, o anjo lhe convence e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Ela vai. Ela diz o que ela mesma disse, o que ela mesma fez, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela está dizendo para os discípulos: moçada, olha, eu tive uma grande mudança na minha vida quando eu ouvi e fiz. E ela está dizendo que quem não escuta Jesus e não faz o que Jesus diz, pode ter a devoção que for a ela, mas essa devoção não é sadia. Tá claro? Eu sei das consequências e das confusões que eu estou caçando com muitos aqui. E é de propósito e é minha responsabilidade. Está no plano da minha salvação dizer isto ou não a vocês. Porque há muito desvio na compreensão do papel de Maria Santíssima na vida da igreja do cristão. Ela não é outra coisa senão mãe, mestra, educadora na fé, por excelência a educadora da escuta, a educadora do fazer.
E nós vivemos no Brasil uma cultura muito, mas muito indisciplinada no fazer. Sabe que o Brasil é um dos países mais difíceis de transmitir métodos, porque o brasileiro é muito criativo e ele sabota os métodos no uso das máquinas. O que um profissional, um trabalhador de um padrão top gasta um dia para fazer uma cadeira, o brasileiro demora, com as mesmas ferramentas, com a mesma técnica, o brasileiro demora de 3 a 4, 5 dias. Isso é estatística do mundo do trabalho, da produção. Por quê? Por indisciplina. E isso se transforma também em indisciplina na relação com Jesus. Nós sabotamos o fazer, porque nós sabotamos a escuta. Nós fazemos relação de atalho com Nossa Senhora e ela não se serve para isso. Ao contrário, o papel de Maria não é tomar o lugar de Jesus, senão ela mesma sair de mãe para serva, educadora, para dizer: se você não escutar Jesus e não fizer o que Ele diz, você pode ser o que for na devoção a mim, que nada na sua casa irá ser transformado e superado. Nada na humanidade vai ser transformado e superado. E agora vem o fazer. Vamos lá? Versículo 6. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. O verbo está no presente, costumam fazer. João tem uma familiaridade enorme com esse ambiente. Essas 6 talhas, 6 dias da semana, que prepara o 7º, que é o sábado, o dia do Senhor. Então, em toda a família judia, no alpendre da casa, no átrio da casa, tinham lá 6 talhas de pedra, que, na maioria das vezes, os servos, os escravos da família, enchiam, eles pagavam ou compravam vendedores de água, que enchiam essas talhas. Todas as vezes que o judeu saísse de casa, um membro da família de judeus chegava no átrio, lavava os pés, lavava as mãos e os braços até o cotovelo, lavava o rosto, enxugava, deixava o calçado de fora e depois adentrava para dentro de casa, para não trazer a sujeira e a imundície do mundo para dentro de casa, para que o dia do Senhor, o sábado, não fosse contaminado pelo pecado, fosse um dia da bênção e da graça. Só que as talhas estão vazias. Nossa Senhora mostrou que acabou o vinho. E Jesus tem um olhar que alcança mais profundamente. Acabou o vinho porque os ritos de purificação do Antigo Testamento não purificam mais. Aquela religião do templo, do dízimo, da oferta, dos sacrifícios, da penitência, do sofrimento, da dor, da mortificação, aquela religião do agradar Deus com carne gorda para aplacar a ira de Deus, aqueles ritos de purificação em casa e no templo não dizem mais. As talhas estão vazias. Jesus olha para as talhas e diz: vamos resolver o problema daqui de dentro da casa, começando lá pelo lado de fora. Vamos ver? Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Versículo 7. Jesus disse aos que estavam servindo: bradem. Enchei as talhas de água. Continuem. Encheram-nas até a boca. Se são servos educados por Nossa Senhora, Jesus fala: encha as talhas de água. Eles poderiam entrar naquele debate exaustivo, histérico, dizendo: mas o problema aqui é vinho. Nós precisamos de vinho para a festa e você quer que traga água? Não vai resolver o problema. Aqui está o segredo. Quando você obedece o comando de Jesus e faz o que Jesus diz, não fica no debate, mas fica na escuta qualificada e no fazer obediente,
pode trazer a solução mais absurda, que a solução resolve o problema mais grave que tiver lá dentro. Amém? Entra a água, encheram até a boca. Versículo 8. Jesus diz: agora tirai e levai-a ao mestre-sala. E eles levaram. Continua. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Espere lá. Ele não sabia? De onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam. Por que os que estavam servindo sabiam? Eram eles que tinham tirado a água. Por que os que estavam servindo sabiam? Porque tinham. Quem escuta Jesus sabe do problema, sabe da solução e sabe dos resultados e da eficácia dos resultados. Quem escuta Jesus não é mais comandado pelo problema, é comandado pela solução do problema, ainda que ele pareça um absurdo. Falta vinho. Eu estudei essa semana, maravilhoso, eu não vou nem entrar aqui, porque eu gosto do tema, o que era a produção de vinho em Israel, no tempo de Jesus, o que custava 1 litro de vinho naquele período. Você não está entendendo. Aqui nós estamos falando de 600 litros de vinho. Dá para chapar, não dá não? Parece festa lá na casa do padrinho. Dá para chapar, 600 litros de vinho. O mestre-sala não sabia, mas os que estavam servindo sabiam. Se você escuta Jesus e faz o que Jesus diz, você sempre saberá do problema, mas saberá também da solução. Amém? E olha o que vem, versículo 10. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: brada. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Espere lá. Qual é o desconforto que causa esse texto aqui para nós homens? Para nós homens, para mim também, mais ainda, pelo meu papel de pregador, de educador na fé. Qual é o problema? Que dentro da casa, os homens, o que é pago, o mestre-sala, e o dono da festa, o noivo, estão por fora do problema. Esse é o problema das nossas famílias. Não tem tragédia maior numa família do que um homem que não se interessa pelo problema, não discute o problema e não encaminha solução para o problema de dentro da casa. Terceiriza para os outros. O que o Evangelho está dizendo é que Maria é a nova Eva, a nova mulher, símbolo da nova humanidade. Ela é mãe de Jesus, o novo Adão, o novo homem, gerado e educado na escuta do Pai, do Espírito Santo e da maternidade puríssima da Santíssima Virgem e do glorioso São José. Maria e Jesus representam um novo tipo de homem e de mulher que entram numa casa, enxergam os problemas e sabem ver lá fora qual é o problema, as talhas secas, e aqui dentro qual é o problema, o vinho que acabou, a alegria que acabou. Para ser mulher e homem do Evangelho, é preciso ser homem e mulher da escuta de Jesus, do fazer o que Jesus diz, para que os problemas não governem a nossa casa, a nossa família e o mundo. Amém? Amém. Quando você faz isso, você descobre qual é o lugar seu na sua casa, qual é a função sua na sua família, qual é o seu papel diante dos problemas dentro da sua casa. Nossa Senhora, os servos,
Nossa Senhora se misturou com os servos, diluiu, ela desaparece. Porque ela se fez aquilo que ela mesma falou: eis aqui a serva do Senhor. Ela foi diluída no grupo dos servos. Não vai aparecer mais Maria, a não ser lá ao pé da cruz, de pé, não gritando histérica, desesperada, porque meu filho está sofrendo injustamente, mas de pé, para escutar dele: mãe, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Maria é aquela que sabe o seu lugar e educa-nos a descobrir qual é o nosso lugar. Escutar e fazer o que Jesus diz quer dizer ser serva e servo. Noivo e mestre-sala por fora do problema. Vocês me permitam falar uma nota aqui de duas notícias que tomaram conta da nossa sociedade brasileira essa semana. Uma de uma menina, uma jovem, que há muitos anos prestando vestibular para medicina e passa, e ela fica com a irmã no alpendre da casa esperando a mãe chegar com o carrinho, vendendo bugiganga na rua e sustentando as filhas. Eu fiquei vendo aquela matéria, tudo que foi a repercussão daquilo, e fiquei impressionado com uma coisa. E perguntava o tempo inteiro e pergunto: cadê o homem daquela casa? O esposo, o pai daquelas meninas não aparece. Terça-feira saiu a lista dos que tiraram nota 1000 no Enem, na redação do Enem. Dos 11 que tiraram nota 1000 no Brasil, 3 homens, 8 mulheres. Nós estamos numa franca decadência do papel do homem na sociedade, na família e no mundo. Nós homens estamos perdendo, e perdendo. Aqui não se trata de guerra e conflito de gênero, mas aqui se trata de papel identitário de fé, de relação com o Senhor, de quem escuta Deus e faz o que Deus diz, e é alguém que não se impõe, mas se põe na cena de uma família, de uma sociedade, que aprende as coisas, que desenvolve um aprender as coisas. E todas as notícias de violência e de morte que aconteceram no Brasil esta semana, homens violentos matando homens violentos, os homens se matando e as mulheres estudando. Tem um trem errado conosco. E muitos homens dentro de casa, desculpe a grosseria da expressão, um banana. Tem função nenhuma. Deixar de ser um mestre-sala, pago para não saber nada. Um noivo que recebeu a graça de ter uma noiva, uma esposa, um esposo, os filhos, um lar, e que está por fora do problema. Em frente, com uma escuta qualificada e com um fazer engenhoso. Faça. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Dá uma bronca o mestre-sala no noivo. Tu guardaste o vinho melhor até agora. Quando eu descobri a filosofia, e a filosofia é ensinada para nós na igreja, para os seminaristas, exatamente para, antes da gente estudar as afirmações da teologia, as convicções da teologia, a filosofia entra em nossa vida para bagunçar todos os parâmetros e paradigmas que nós trazemos de nossa cultura, de nossa família e de nossos ambientes. E eu, naquela crise profunda do começo da filosofia, os anos revolucionários e libertários dos anos 80, no meu primeiro ano de filosofia, uma professora de filosofia, que hoje ela estava à missa aqui, Maria Helena Café, era grande mestra de filosofia nossa, e eu fui desabafar com ela, porque não encontrava alguém para entender minha crise. Maria Helena Café pegou esse evangelho das bodas de Caná
leu esse evangelho e eu querendo reagir e lutar contra, e lutar, Maria Helena disse: Antônio, liberdade é saber guardar o melhor vinho para a melhor hora. Uau! Liberdade não é fazer o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Liberdade, diz Bento XVI, liberdade sem responsabilidade é jogar a mulher e o homem no mais eloquente modo de escravidão. É o filho pródigo que vai parar no chiqueiro querendo comer comida de porco. Pai e mãe, filhos e filhas, esposas e esposos, recebam do Senhor hoje a graça de administrar a sua liberdade e saber do vinho que você é e do melhor vinho que você traz na sua alma, na sua interioridade. Logo depois desse texto aqui das bodas de Caná, vem o texto da samaritana, que esquece o cântaro no poço e ela sobe, ela vira um poço, um pote de... esquece o cântaro no poço e ela sobe a cidade. Ela é o cântaro, ela é que proclama as maravilhas que Jesus está realizando na vida dela. Se torne um pote, um cântaro do melhor vinho e volte para casa hoje. Ainda que muita coisa não mude na sua casa, mas mudou o seu modo de colocar Jesus como aquele que te fala e você como aquele que escuta e faz o que ele diz, e os problemas não mais dirão e não dominarão mais a sua vida, a sua casa. E por mais absurdo que pareça, o melhor vinho vai exalar um ebúrneo perfume das excelências divinas na sua casa. A alegria vai voltar, o amor vai intensificar, a aliança vai ser restaurada e haverá graça naquela casa. Amém, igreja? Amém. Reage! Reage! Vontade de chorar. Este foi o início dos sinais. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Mas permitam, cuidado em pensar o que é a glória de Jesus. Manifestou sua glória. Sabe o que é a glória de Deus? Você. Pegue comigo a última frase e eu termino aqui da primeira leitura. A última frase, no versículo 5 diz assim: assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, brada, assim também tu és a alegria de teu Deus. Põe a mão no seu coração e repita comigo: assim também. Sim, também. Eu sou a alegria de meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque eu sou sua alegria. Que eu sou sua alegria. Amém. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Brada. Palma para Jesus. Palma para o Senhor. Palma para o Senhor, palma para o Senhor. Jesus é um Deus que gosta de festa. Jesus é um Deus que gosta de alegria e quer na sua casa retomar a festa. E quer que você seja a alegria de Deus na sua casa. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Primeiro, comece agradecendo Nossa Senhora por te ensinar hoje a devolver a você a graça de escutar Jesus e fazer o que Jesus diz. Fale com Nossa Senhora e agradeça. E depois comece um diálogo com Jesus, pedindo a Ele a graça
de qualificar sua escuta para ter qualidade no seu fazer, para que você alcance o crer. Escutar, fazer e crer. Este é o movimento novo do reino de Deus. Escuta, faz, que a fé aumenta, que a fé cresce, que o crer amplia. Dialogue com Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, coração de magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Tudo e não sabe partilhar. Fiquemos de pé. Canta. Jesus, Manda seu Espírito para transformar meu coração. Jesus. Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor é que o Senhor é a fonte viva a fonte viva da água que purifica, da água que purifica, do vinho novo da aliança, do vinho novo da aliança, nova e eterna, nova e eterna, selada com a sua igreja, selada com a sua a igreja, humanidade nova, a humanidade regenerada regenerada no poder do seu sangue, no poder do seu da sangue, sua morte da sua morte e da sua ressurreição. da sua ressurreição. Eu peço, Jesus, Eu peço a Jesus, por seu sangue, por seu sangue, purifica os meus ouvidos, purifica os meus ouvidos, para que eu volte a te escutar. para que eu volte a te escutar. Purifica as minhas mãos Purifica as minhas mãos e a minha mente, e a minha mente, para que eu faça tudo para que eu faça tudo que o Senhor disser. que o Senhor disser. E assim, E assim, um tempo novo, tempo novo, o tempo novo da aliança, tempo novo da aliança chegou para mim, chegou para a minha família, para a minha missão no mundo, para a minha missão no porque eu serei, porque eu serei com Maria, com Maria, servo do Senhor, servo do Senhor, que escuta e faz que escuta e faz o que o Senhor o que o diz. Senhor diz. Como Maria também eu digo, Como Maria também o diz. eis aqui o servo Eis aqui o servo do Senhor, do Senhor. faça-se em mim, segundo a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, feche os olhos, balbucie um louvor, uma gratidão a Jesus,
porque você é a alegria de Deus, a alegria do teu Deus. Louve o Senhor. Tu és a alegria do teu Deus, uma alegria purificada e renovada no sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor. E transborde e transmita essa alegria, saudando quem está do seu lado com um abraço, desejando a paz. Saudai-vos. Da Pai vejo manifestar o poder da criação. Nos seus olhos eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor. Só vocês, quero. Uma salva de palmas para Jesus. Brada! Reage, igreja! Palmas pra Jesus, palmas pro Senhor. Amém! E professe com firmeza, porque você crê.